Nos próximos capítulos da novela Nos Tempos do Imperador, Tonico planejará ir pra cama com Dolores depois do casamento e, em seguida, acabar com a vida dela. No entanto, será revelado que Dolores é filha biológica de Tonico. Além disso, esse vilão esconderá 3 segredos chocantes. Tudo deverá acontecer próximo ao casamento de Tonico e Dolores. O deputado conversa com seu amigo e Nélio pergunta: "E aí, está preparado? O dia está próximo. Tonico Rocha, você vai realizar um dos desejos do seu pai. Vai se casar com uma das filhas do coronel Eudoro." Tonico continua com a cabeça abaixada e não consegue dizer uma palavra. Nélio acha esquisito e pergunta: "Aconteceu alguma coisa com o senhor? Não está dizendo nada. Parece até que não está animado." Tonico respira fundo e responde: "Não é nada disso. Não aconteceu nada. Quer dizer, aconteceu sim, mas faz muito tempo." Nélio diz: "O senhor sabe que pode confiar em mim, não é mesmo? Pode me contar o que aconteceu?" Tonico fala: "Todos nós escondemos segredos, meu amigo. Todos nós temos uma coisa que escondemos, mas no meu caso é diferente. O que eu escondo é bem grave." Nélio se assusta e pergunta: "Mas que segredo é esse? É tão sério assim? Foi alguma coisa que o senhor fez?" Tonico responde: "Se fosse apenas um segredo estava bom, mas não é. Tem algumas coisas, umas 3 coisas sobre mim que ninguém pode saber. Isso poderá mudar a minha vida para sempre." Nélio continua insistindo até que Tonico fala: "Está bem, eu vou lhe contar. Afinal de contas, nós somos amigos e eu confio em você." O deputado se aproxima do ouvido do rapaz, faz uma revelação e Nélio entra em choque na mesma hora. Ainda pasmo, o amigo diz: "Não pode ser. Não posso acreditar em uma coisa dessas. Isso é verdade mesmo? Como é que o senhor tem coragem? Fala pra mim que isso não é verdade." Tonico diz: "Infelizmente, essa é a mais pura verdade. Mas eu quero que você olhe no fundo dos meus olhos e me garanta que não vai abrir essa boca pra ninguém. Entendeu?" Ele responde: "É claro, eu juro ao senhor que eu não vou falar nada. Mas o senhor comentou comigo que são 3 segredos. Você me contou apenas um. Quais são os outros 2? Tonico responde: "Os outros 2 eu vou levar pro caixão comigo. Ninguém vai saber. Ninguém mesmo." Mas o vilão nem imagina o quão errado ele está. Em poucos instantes, todos ficarão sabendo dos 3 segredos dele e uma enorme confusão irá acontecer. Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Nos Tempos do Imperador. Aproveita e me conta se o Tonico combina mais com a Dolores ou com a Pilar. Deixe seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. Na continuação, em outro canto da cidade, Eudoro chama Dolores para conversar e fala: "Minha filha, agora que você já está adulta e que seu casamento está se aproximando." A moça interrompe Eudoro na mesma hora e fala: "Pai, eu não quero conversar sobre o meu casamento. O senhor sabe que por mim, eu jamais me casaria com Tonico Rocha." Eudoro diz: "Eu não vou entrar nesse mérito agora. O assunto é outro. Dolores, chegou a hora de você saber toda a verdade sobre o seu passado. Eu vou lhe contar uma coisa que ninguém nunca lhe disse. Nós escondemos isso durante muito tempo para lhe preservar, mas agora que está adulta e feita, chegou o momento de você saber." Dolores fica incomodada e diz: "Desse jeito o senhor acaba comigo de tanta preocupação. O que foi? Fale logo." Eudoro respira fundo e diz: "Minha filha, a verdade é que você não é nascida da sua mãe. Nós não somos os seus pais de nascença, me entende?" Dolores questiona: "Como assim? Que história doida é essa? Do que o senhor está falando, painho?" Eudoro responde: "Quando você era menina, um bebê com poucos dias, nós encontramos você. Você estava dentro de um cesto, perto de um rio. Na época, sua mãe a pegou e a trouxe aqui para casa."
Dolores arregala os olhos e diz: Não pode ser. Eu não posso acreditar em uma coisa dessas. Por que o senhor está falando isso pra mim agora? Me diz que é uma brincadeira, painho. Eu não posso acreditar que a minha vida é uma grande mentira. Eudoro diz: Minha filha, essa é a mais pura verdade. Nós nunca lhe contamos porque não achávamos que fosse necessário. Eu e a sua mãe lhe demos todo o amor do mundo. Ainda com lágrimas nos olhos, Dolores reclama: Não pode ser. Eu não posso acreditar em uma coisa dessas. Rapidamente, a moça se levanta e sai correndo o mais rápido que pode. Eudoro fica sozinho e começa a gritar: Minha filha, volte aqui, vamos conversar. Mais desesperada, a moça continua fugindo sem olhar para trás. De repente, no meio do caminho, Dolores tromba com Tonico Rocha e o deputado pergunta: Onde é que a minha noiva pensa que vai? Irritada, Dolores fala: Sai daqui, desencosta de mim, eu não quero conversar com ninguém. Tonico continua a segurando e diz: Calma, fica calma, você pode contar pra mim o que está acontecendo. Dolores grita: Você seria a última pessoa do universo para quem eu iria contar. Novamente a moça tenta sair correndo, mas Tonico a segura com força e completamente fora de si, ele fala: Eu não queria que as coisas fossem desse jeito, mas você não está me dando escolhas. Dolores fica apavorada e diz: Me solta agora antes que eu comece a gritar. Tonico avisa: Você vai gritar sim, mas vai gritar deitada na minha cama comigo. Vamos, hoje eu vou te fazer mulher. Dolores pega toda a força que tem, tenta acertar a cara de Tonico e fala: Eu jamais vou me deitar com você. Você ficou maluco? Tá querendo desonrar uma mulher antes do casamento? Vai embora daqui agora. Suma da minha frente, antes que eu conte tudo pro meu pai. Cheio de raiva, Tonico vai embora e comenta consigo mesmo: Isso não vai ficar assim, não mesmo. Se você pensa que pode fazer igual a Pilar, você está muito enganada. Com a sua irmã eu até fui bonzinho, mas com você eu não vou ser. De repente, Nélio aparece e pergunta: Estava falando sozinho? Pela sua cara eu já percebi que alguma coisa séria aconteceu. Parece até que você quer tirar a vida de alguém. Com mais raiva ainda, Tonico segura a espingarda em suas mãos e fala: Você está completamente certo. Eu vou tirar a vida de uma pessoa assim. Nélio pergunta: De quem? Você precisa de ajuda? Tonico responde: Eu vou acabar com a vida da Dolores. Nélio arregala os olhos na mesma hora e questiona: A sua noiva? Mas como é que você vai fazer uma coisa dessas? Por que você vai fazer isso? Tonico responde: A Dolores já tirou muito a minha paciência. Eu vou me casar com ela, vou me deitar com ela, e depois de um tempo eu atiro bem no coração. Nélio questiona: E o coronel Eudoro? O que ele vai pensar disso? Tonico responde: Eu invento alguma desculpa. Digo que o corpo dela caiu de uma carruagem, não sei. O mais importante é que ela não vai ficar viva por muito tempo. Ninguém mandou me recusar. No outro dia, pela manhã, Dolores consegue se acalmar, vai conversar com o seu pai e fala: Painho, me desculpa por ontem, por ter saído daquele jeito, mas eu fiquei muito nervosa com a história que o senhor me contou. Eudoro diz: Não tem problemas, minha filha. Eu deveria ter lhe contado isso antes, mas enfim, não consegui. Dolores se aproxima dele e fala: Eu não consegui fechar os meus olhos nem por um minuto essa noite. Eu gostaria de saber mais. Eu quero entender como é que eu fui parar dentro de um cesto próximo a um rio. Essa história ainda está um pouco confusa na minha cabeça, e ontem eu não quis escutar muita coisa. Mas o senhor pode me contar tudo agora. Eu estou preparada para ouvir. Eudoro questiona: Mas você quer saber tudo o quê? Eu já lhe disse tudo o que aconteceu. Dolores explica: Mas não foi o suficiente. Eu gostaria de saber quem foi que me deixou lá. Eudoro respira fundo e fala: Isso eu não vou saber responder, minha filha. Eu me lembro que na época nós saímos procurando pelos seus verdadeiros pais. Olhamos por todos os cantos e procuramos saber quem poderia ter te deixado ali, mas infelizmente nós não encontramos nada.
Dolores fica ainda mais nervosa e pergunta: Como assim não encontraram nada? Então o senhor está me dizendo que não faz ideia de quem possa ser os meus pais biológicos? Eudoro responde: Foi isso mesmo que você ouviu, filha. Me desculpa, mas eu sinto muito. Dolores dispara a chorar e grita: Não sente! Se o painho sentisse alguma coisa de verdade, você teria dado um jeito de me contar essa história muito antes. Eu não quero conversar, painho. Com licença. Novamente, Dolores sai correndo e deixa o seu pai sozinho. Enquanto isso, próximo dali, Nélio conversa com Tonico e pergunta: Aquilo que o senhor me disse ontem, sobre tirar a vida da sua esposa, era verdade mesmo? O senhor realmente vai atirar na Dolores? Tonico responde: Vou sim. Uma coisa que ninguém sabe é que aquela moça mexe comigo, mas de um jeito diferente. Nélio acha estranho e pergunta: Como assim? O que o senhor está querendo dizer com isso? Tonico responde: O olhar da Dolores é diferente. Desde que eu a conheci, quando ela ainda era apenas uma menina, eu sinto uma coisa muito forte em seu olhar. Ela me lembra de uma época passada da minha vida. Me lembra de uma coisa que eu fiz que eu jamais gostaria de lembrar. Então, se eu acabar com a vida dela, imediatamente eu vou acabar com essa sensação que eu estou sentindo. Nélio fica mais curioso ainda e pergunta: Mas o que é que a Dolores te lembra? O que foi que aconteceu? O senhor sabe que pode confiar em mim, não sabe? Tonico começa a pensar, respira fundo e responde: Sei, eu confio em você, meu amigo. É por isso mesmo que eu vou lhe contar. Mas se um dia alguém ficar sabendo sobre isso, eu vou saber que a fofoca saiu de sua boca e vou acabar com você. Está me entendendo? Nélio responde: Perfeitamente. Tonico se prepara para contar quando de repente Dolores passa por perto e começa a escutar toda a conversa por trás da porta. Sem imaginar que está sendo espionado, Tonico fala: Há muitos anos eu conheci uma moça por quem eu me apaixonei. Infelizmente, as nossas famílias eram muito rivais e o coronel Ambrósio, meu pai, detestava o pai dela. Diversas vezes, antes e depois de eu ir para a faculdade, eu tentei criar uma aliança entre as duas famílias, mas eu não consegui. Aí chegou um certo dia em que o meu pai me proibiu de encontrar com essa moça. Esse foi um dos piores dias da minha vida. Nélio e Dolores continuam prestando atenção na história e Tonico conta: Nós continuamos nos encontrando mesmo com as nossas famílias nos proibindo. Mas aí chegou um dia em que ela me revelou que estava grávida. Eu fiquei desesperado. Meu pai iria acabar comigo se ele descobrisse o que eu fiz. Nélio pergunta: E aí, o que foi que vocês fizeram? Tonico responde: Como eu fazia faculdade em Recife, eu fugi com a moça pra lá durante os meses necessários. Quando a criança nasceu, eu voltei pro engenho do meu pai. Infelizmente a moça não aguentou e não resistiu à dor do parto. Ela acabou falecendo e o pai dela jurou guerra contra a minha família. Nélio pergunta: E a criança? O que foi que aconteceu com a criança? Tonico responde: Eu não sabia o que fazer. Eu não podia contar a verdadeira história para o meu pai. Então deixei o bebê dentro de um cesto, próximo a um rio. Eu nunca mais tive notícias. Não sei se alguém pegou ou se ela virou comida de algum animal. Imediatamente, Dolores dispara a chorar com a história que acabou de escutar e entra em pânico. Desesperada, ela comenta consigo mesma: Não, isso não pode ser verdade. Eu não posso acreditar em uma coisa dessas. De repente, Nélio e Tonico percebem que estavam sendo espionados o tempo todo e logo correm para ver quem é. Cheia de raiva, Dolores parte para cima de Tonico e grita: Eu vou acabar com você, seu miserável! Você não é meu pai! Não é! Eu aceito tudo menos isso! Eu não posso ser filha de alguém tão desprezível como você! Tonico tenta segurar Dolores, mas entra em choque quando escuta as coisas que ela fala. Nélio arregala os olhos e diz: Então agora tudo faz sentido. É por isso que o senhor tem essa sensação forte. Dolores, a senhora é a criança do cesto? Quase explodindo de tanta raiva, a moça diz: Meu pai me contou tudo isso ontem. Eu estou com mais nojo do que eu estava, Tonico Rocha.
Essa história só serviu para confirmar que não vai ter casamento nenhum. Ainda em choque, o deputado olha no fundo dos olhos da moça e questiona. Então, era isso que você queria, né? Agora você arrumou uma desculpa perfeita para não se casar comigo. Dolores fala. Não é desculpa, é pecado. Nem nos lugares mais sórdidos do mundo, uma menina se casa com o próprio pai. Esse é um dos maiores pecados que poderia existir na humanidade. E eu estou com nojo só de estar perto de você. Tonico fica com mais raiva do que já estava e fala. Já que você está sabendo da verdade, então chegou a hora de você saber tudo de uma vez. Eu só estou me casando com você porque eu não vi a hora de te levar pra cama. Depois disso eu ia dar um jeito de fazer a sua irmã se deitar comigo. Vocês duas juntas. Esse era o meu plano. Dolores perde a paciência, cospe na cara de Tonico e grita. Você é doente! Sem pensar duas vezes, Dolores sai correndo avisando todo mundo que não haverá mais casamento. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aqui na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal e eu estou te esperando.